Certinho, gravando. Senhoras e senhores, excelente dia, tarde ou noite, seja qual for o horário que você vai ver, assistir esse nosso podcast aqui dentro da Notas TV. Hoje é mais um episódio do Lidera Mais Podcast, onde nós temos aí, cada episódio nós temos aí um convidado, onde nós trazemos conteúdo sobre liderança, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre aquilo que vai te agregar dentro do seu dia a dia, e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, como de praxe, sempre eu peço para você, né, pegar aí o seu copo com água e o seu Dorflex, porque pode ter vários conteúdos aqui realmente que vai bugar a cabeça dessas pessoas aí, além, claro, né, do seu bloco de notas aí, também da sua caneta, para que você possa tomar nota e você não venha perder nada. Porque eu falo que muitas das vezes o nosso conteúdo aqui é diferente, ele não é só uma história, é um conteúdo que não é só mais um podcast, mas para você pode ser uma consultoria, pode ser uma tutoria, uma mentoria, um direcionamento. Que você não anotar, pode ser que você vai perder essa oportunidade de gerar esse aprendizado e de você crescer também dentro do nosso conteúdo aqui, porque isso é o nosso propósito aqui dentro desse Lidera Mais Podcast. E hoje eu estou recebendo aqui a Samantha. Não é isso, Samantha? Seja Isso, bem-vindo, olá, Samantha. Tudo obrigada. bem? É É um Samantha de prazer quê? estar aqui, Samantha Barreto. Samantha Barreto. Quero te agradecer e você está aqui conosco, Samantha. Eu que agradeço o convite, espero poder agregar com vocês. Samantha, eu sempre tenho os rituais aqui, né, de inicial, então esse Dorflex aqui também é um ritual, e outro ritual que eu sempre faço aqui com os convidados é agradecê-lo. Eu falo que é o seguinte, hoje nós estamos numa era economicamente, uma guerra, né, econômica aí, se você falar mundial, mas eu falo o seguinte, que a maior moeda que tem não é o dólar, não é o euro, não é real. A maior moeda que nós temos é o tempo. E quero te agradecer por você estar doando agora essa sua maior moeda, poder estar aqui fazendo esse bate-papo, sentar na mesa, a gente poder conversar, não só, né, gerar, bater esse papo, mas também gerar esses conteúdos, esses aprendizados, essa jornada que você teve também na vida dessas pessoas que irá nos assistir posteriormente. Gratidão. Obrigada. A gente está aqui para servir, né, Cléber? É, Sempre. exato, servir. Tem tudo a ver com pessoas, né? Então, eu já vi que o papo vai fluir aqui. Quero que você se apresente. Fala quem é a Samantha, né? Qual é o propósito hoje que ela tem dentro da Super Estágio, como que você... Aí, como chegou até lá, nós vamos transcorrer aqui. Mas eu quero que você se apresente. Também vai ter aqui na descrição aqui desse vídeo, vai estar lá a descrição da atuação da Samantha, o link, estudos também, mas seja bem-vindo e se apresente, Samantha. Obrigada. A Samantha, ela é curiosa, ela é empresária já há um tempo, e ela veio ali daquela não se conforma. Ela Que sempre bacana. acredita que pode fazer melhor, que pode servir de uma forma melhor e que pode transformar vidas. Então, hoje eu estou na Superestágios, eu sou diretora na Superestágios, com o objetivo de transformar vidas através do estágio. Que A gente bacana. acredita que existe uma transformação na vida do estudante e existe Uhum. a transformação na vida do empresário, na vida do gestor, porque ele vai estar recebendo esse jovem Que cheio de bacana. garra para poder acrescentar ali na empresa, para poder ter essa oportunidade. Que A bacana. Samantha trabalhou com eventos durante 5 anos. Eu trabalhava numa empresa de eventos, que fazia eventos nos shoppings, eventos de festa infantil também. Uhum. E aí foi aventurar para a faculdade, fazer ciências contábeis. Com 2 anos e meio de faculdade, poxa, ou eu vou mudar de área, ou eu vou ter que pedir demissão do meu emprego para poder estagiar na área contábil. E foi aí, Clésio, que Deus abriu as portas de uma forma extraordinária, Que porque eu bacana. fui estagiar. Eu pedi demissão do Pedi meu emprego, demissão. pedi demissão. E Teve aí, aquela chamada de louca? a da família, até A hoje, família, até é? hoje. Eu falo, mãe, Quem nunca, né? calma. Se Calma. Eu repete as falo, histórias, quem né? vê tamanho não vê pessoa, Que porque a minha bacana. mãe acha assim que eu surto até hoje de É. empreender, porque o sonho da minha mãe é que eu seja servidora pública. Ah, sim. Mas eu sempre falei para ela, mãe, eu não me vejo nesse ambiente. Eu não me vejo sentada sem poder contribuir. Não que eles não contribuam, é muito Sim, sim, importante, sim. mas cada um no seu perfil. E eu sempre fui quieta, sempre fui tímida, então Deus foi realmente direcionando. Então, pedi demissão desse emprego
E aí era uma empresa familiar, então realmente gerou impacto de todos os sentidos. Entendi. E fui fazer estágio. Tive a primeira oportunidade no escritório de contabilidade. Assim que eu pedi demissão, tive a oportunidade. Fiquei lá um tempinho, mas precisava de valor maior para pagar a faculdade. A minha família não tinha condições de custear o curso. Eu gostaria de ter feito medicina, não tinha Que condições top. financeiras, né? E Uhum. minha mãe nunca pensou em colégio, universidade pública. Ela não, é muito perigoso, tem muita droga, tem. Então hoje a vivência que a gente tem dos jovens querendo entrar no público não teve na minha época. A minha Entendi. mãe tinha esse Já tinha receio, esse tinha esse receio, né? medo de deixar solto por aqui, né, na Uhum. UNB, mas graças a Deus também teve toda uma reestruturação da universidade. Então, se não tinha condição financeira, não podia fazer o que queria. Mas é porque eu já tinha essa questão de servir. Então, para mim, servir seria na área de medicina. Aí não deu financeiramente, falei, vou para fisioterapia. Quando a gente foi ver o valor da faculdade, também era Também é absurdo. exorbitante, né? E aí minha avó falou para mim: ficar sem fazer nada você não vai. Escolha administração, alguma coisa, pedagogia, vai dar aula. E aí eu já tinha iniciado ali o magistério e já tinha saído para fazer o ensino médio de 3 anos mesmo, para não fazer ali o de 4, porque o magistério na época era 4 ou 5 anos. Eu queria entrar na faculdade. Entendi. E com essa questão da minha avó, ficar sem fazer nada, você não vai. Eu falei, eu não vou fazer administração, porque na minha família tem administradores que não, não Não fluíram foi. muito. Então, eu vou fazer ciências contábeis. E aí, minha irmã virou para mim: contabilidade? Você nunca tirou as melhores notas em Aí matemática, vem as sempre ficava crenças, de né? recuperação. Falei, mas eu gosto. E fiz ciências contábeis, pedi demissão do emprego e fui fazer o estágio. Depois que eu fiquei 8 meses nesse escritório, teve a oportunidade de eu ir para uma igreja SA. Oh, perdão, igreja não, uma empresa Empresa SA. SA. E nessa empresa, Clésio, eu aprendi muita coisa. Que bacana. Então, através da oportunidade do estágio, transformou a minha vida, transformou a minha mente. E eu fui contratada nessa empresa. Você foi como Então, estágio e eu fui como posteriormente você estágio foi e depois eu efetivada fui ali. efetivada. Essa empresa, por ser uma empresa grande, ela tem a área de controladoria. Então, eu fiquei na área de, tanto na área contábil quanto na área fiscal. Tive a oportunidade de ficar um pouquinho na área financeira e gostava muito. Mas, de repente, eu quase 6 anos nessa empresa, pensei, e agora? Eu vou Pra fazer onde eu isso vou? o resto da minha vida, área fiscal, estudar ali tributação, gostava muito, mas também já não vi ali muita questão do que eu iria aprender. Eu sempre gostei de aprender. Você sempre teve Sempre o tive queria ter essa essa visão do ânsia, futuro ali, né? sempre. Os meus colegas são amigos pessoais, estão lá até hoje, 20 anos. Eita. Estão até lá até hoje. Uhum. Mas eu queria mais. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa como gestora. Eu já fazia área de RH e a área financeira. Só que essa gestora, ela tinha uma visão extraordinária do ensino. Então ela abriu portas. Todo o curso que tinha, ela era do sistema Fibra. Então Bacana. todo o curso que tinha no Sebrae, na Fibra, ela falava, Samantha, você tem interesse? Eu peguei Ela tudo, Clésio. investia, Eu né? tinha interesse de tudo, porque ela sentia essa sede. E aí a vida dela, ela também teve a oportunidade de adquirir essa empresa, uma empresa de sucesso na área de telecom, é uma indústria. Então ela viu essa sede. Daí foram muitas oportunidades. Eu fiz muitos cursos no Sebrae. De repente, essa empresa, com a questão da tecnologia que mudou, Ela se veio a vê, né? recessão também, a gente precisou fazer alguns desligamentos, mas ela sempre investiu em estágio. Então, toda empresa que eu tive a oportunidade de ser gestora, eu levei ao programa de estágio. Porque se através da minha vida houve transformação, a gente poderia transformar a vida de outros. Aquilo que foi bom para você, você Foi queria bom para mim replicar e é aquilo ali muito para a bom vida para a de outras empresa. pessoas. É ótimo. Porque você treina o profissional. Você está treinando o estagiário.
Então, eu levei o programa de estágio. A gente chegou nessa empresa a ter mais de 60 estagiários ativos na área de engenharia, na área de produção, técnico em telecomunicações, técnico em eletrônica, técnico em TI, foram diversas áreas. Era ali uma ajuda mútua, né? Tanto bom para os É bom alunos para ambas quanto... as partes, né? Que É bacana. muito bom. Quando eu falo que para a empresa é bom, não é só financeiramente. É bom financeiramente, tem uma redução de custo, não gera vínculo empregatício, então você não tem a parte pesada da tributação, que a gente sabe que é muito pesado. Mas não só isso, mas você tem a oportunidade de desenvolver esse profissional e depois reter esse talento. Aí gera aquela questão da gratidão, do senso de Senso de pertencimento, né? pertencimento. Essa Então, empresa antiga que eu trabalhei, fui contratado, o diretor da área de marketing, ele tinha entrado como estagiário. que Então eram bacana. coisas de brilhar os olhos. Muito bacana. E eu Essa fiquei nessa trajetória aí empresa que também quase 6 anos. Eu falo que o meu tempo não, tem não chegava aos um... 7 ali, Não aqui chegava a ali. 7. Eu recebi uma outra proposta que foi trabalhar numa empresa de auditoria médica. Top. Eu não, Bem não, bem diferente, né? diferente Bem os três diferente os ramos, negócios, sim. é. E aí eu pensei, vou ou não vou, gostava de onde eu estava, mas conversei com a minha chefe como estava em recessão. Eu tinha acabado de comprar, ter a oportunidade de comprar um apartamento. E eu falei, eu fiz uma dívida e preciso cumpri-la, né? Uhum. E aí eu fui para essa nova oportunidade. Lá eu fui ser gestora somente financeira. De repente eu já estava sendo gestora de contratos, gestora da área administrativa, Aí foi porque aí a agregando, né? gente a gente vai querendo melhorar as empresas, a gente vai vendo os gargalos e aí quando a empresa dá abertura, Você a vai gente ali vai dando o nosso ocupando melhor e vai espaço. ocupando Legal. espaço, vai fazendo treinamento, vai fazendo toda essa parte. Só que nessa empresa eu não gostava da cultura, não combinava com os meus princípios. Legal. E aí eu conversando com Deus, né? Porque tudo Sim, eu tenho esse sim. relacionamento E próximo é ali com muito bom. Deus. TSD, né? Tempo E sozinho eu, com Senhor, Deus. não tá dentro ali do que eu acredito. Eles têm uma cultura mais machista, eles têm uma cultura de não troca, mas de uma utilização de mão de obra. E eu acredito que na vida tudo é Entendi. troca, tudo é conexão. Queria só sugar, né? Isso. E aí Deus sempre falava que eu iria ter os meus funcionários. De repente abriu, eu de madrugada, eu engravidei e tô de madrugada pensando na vida. Eu não quero voltar para essa empresa. O que que você tem para mim, Deus? E eu de madrugada nas redes sociais, eu assinava a revista Exame. E aí eu Legal. assistindo, vi uma página da Super Estágios falando de franquia. Que bacana. E aí foi uma conexão. Eu falei, eu sempre acreditei no programa de estágio e eu estou vendo a oportunidade de trabalhar com isso e dar oportunidades para os jovens do mercado de Brasília. Que legal. Então É, ali. foi ali, bem. Aí veio a ideia, né? Ó, eu falo o seguinte, tudo já. Eu falo, eu já fiz essa oração, não, eu ainda faço. Deus, me dá uma ideia. Isso. Da Deus, me dá uma ideia, me dá estratégia, estratégia. porque Porque também eu a gente acredito que tá tudo precisa. pronto, que é só a gente acessar ele e fazer um download, né? É. Que legal, gostei. E aí, dessa revista, surgiu a ideia. Eu conversei com meu esposo, ele, como assim? Você recebe muito bem. Como é que você vai deixar? E fiquei caladinha, porque também nem tudo a gente precisa abrir a boca, né? A Sim, gente fica ali em oração e quando é para ser, as coisas fluem. flui, Eu né? entrei em contato na franqueadora, informei que tinha visto a matéria, mas que aqui já tinha uma unidade. Então, eu achei que não poderia ter outra. No contato, o comercial falou que não tinha uma unidade. Como eles trabalhavam com órgão público, eles precisavam ter um escritório aqui. Mas era Hum, deles. E que eles queriam muito que tivesse uma pessoa que aqui seria em responsável. Brasília. Que tal? Toda coisa cooperou para o bem aí, Tudo né? cooperou para o bem. Aí chegou na parte bem legal, Clésio. Como você vai manter os custos? Porque tem a taxa da franquia, a abertura, toda a parte estrutural, e são valores altos. Uhum. E aí, de onde veio o dinheiro? Adivinha? Tava na mão de De alguém. Deus, Amém. Eu acredito nisso de também. Deus, Tava na mão porque de não alguém. era minha.
Não era. Isso, porque aí, como assim você vai abrir uma empresa? Cadê? Você tem valor guardado? Eu tinha bancos de horas na empresa, tinha férias para tirar. Então, o que que eu fiz? Eu falei, senhor, é isso mesmo? Então, libera o que é para ser meu. E aí, eu fui na empresa, conversei lá no RH e falei que estava precisando de um valor e que se pudesse fazer o pagamento das minhas férias, eu já estava quase 2 anos, e nesse pagamento de férias, de um pouquinho de banco de horas, eu tive a taxa da franquia. Que top. Então eu fechei o contrato com eles, fechei a taxa da franquia e depois as portas foram se abrindo para toda outra restante Você deu o primeiro estruturação. Deu passo. o primeiro É, passo, o porque. passo maior que a perna, É né? legal, legal. Eu dei o passo maior que a perna. Aí depois as coisas vai fluindo ali e Tudo tal. veio fluindo, tudo fluiu. Quando a gente trabalha com amor, com propósito, tudo flui. E agora nós estamos abrindo a segunda unidade aqui em Brasília. Que top. Vamos ficar Parabéns. pertinho aqui de vocês. A Parabéns. gente está aqui próximo ao Venâncio, Sim, ali sim, no pertinho. Centro Empresarial Brasília. Aqui, né? É, bem pertinho. Aqui do lado. Vocês falam. É. No Ah, sim, sim, que bacana. Eu gosto muito dessa jornada, né, assim, nos bastidores a gente já tinha conversado um pouco. Eu também sei que do fruto do Clédio também sei quem ele é hoje, foi realmente através de uma oportunidade como a sua de ser um estagiário, né? Eu falo o seguinte, que na época tudo deu errado, mas tudo deu certo. Por que que tudo deu errado, deu tudo certo? Porque na minha cidade tinha um programa que era Guarda-Mirim, que você Sim. entrava primeiro ali para aquele programa para depois se efetivar para uma empresa. Só que deu tudo errado, eu perdi prazo, meu pai morava no Rio na época, então eu tinha passado férias lá, perdi prazo da prova, mas aí voltei chateado, chateado que eu perdi, mas enfim, a gestora da Unimed, meu primeiro emprego foi na Unimed, carteira assinada. Então, Já começou entendeu? Pô, legal. mas aí, só que assim, aquilo para mim, quando você fala da oportunidade, e hoje, quando você traz esse propósito hoje da super estágio, que é trazer essa oportunidade para jovens e para as empresas, é muito verdade. Porque aquele ponto de inflexão na minha vida, eu tô falando aos 15 anos de idade. Eu era no interior de Minas, eu morava no morro. O que que é morro? Droga, arma. O que que eu via? Gente bêbada. O que que eu via? Gente drogada. E eu jogando futebol ali. Então, qual era o raio de influência que eu tinha? Era aquilo ali. Mas eu sempre soube o que eu não queria. Então, mas aí do ambiente, eu falava gíria, falava isso, falava aquilo. Só que aí daí, com os 15 anos, mudei o ambiente. Faz totalmente diferente. Fui trabalhar com médico. O menino que andava descalço, aí tinha que vestir depois social, Léo. Na época eu era office boy, aí tinha aquela pastinha de lado ainda, uma Sim, pretinha a bonitinha, pastinha a pretinha do baixinha, então ladinho. então aquilo ali foi um ponto de muita mudança para mim na minha vida, é assim, na minha família, não só na minha família, pai e mãe, assim, dos meus avós, como eu trabalhava no Unimed, então eu tinha acesso a muitas coisas. Sim. Onde meu vovô precisava de exame, ele era meu dependente do plano. Até hoje, o vovô tem 90 anos, até hoje o vovô lembra disso. Então, Já era o meu, já garoto, né, que era, estava pô, já estava. proporcionando. Então, para mim, esse ponto aí foi muito especial. Mas é porque alguém deu a oportunidade. Então, quando você traz isso, né, como um propósito hoje dentro da sua empresa, e quando a outra empresa Entende contratante esse ela propósito. entende disso, hoje eu trabalho com liderança, eu falo que eu trabalho para gerar impacto dentro da sociedade, que eu acredito tanto nesse trabalho, né, de poder, porque ali você não está trazendo só um adolescente ou só um jovem, ali quando a empresa investe em treinamento e capacitação, não está investindo só no colaborador, está investindo no pai, na mãe, É que tem isso. filhos, e que aquilo ali a gente vai gerar uma sociedade Sim. melhor, sabe? Então A eu gente vejo transforma a vida como um todo.
Exato, né? aí quando você tem e vive isso, creio eu que você tem vários cases dentro hoje, né? Dentro dessa oportunidade que você, através da sua empresa e através dessas empresas parceiras, pôde proporcionar. Mas antes de você gerar alguém, então eu vejo, é um poder de uma semente que foi lançada lá atrás na sua vida, né? Isso mesmo. E que hoje você só está retribuindo aquilo que alguém fez por você, Samantha. Perfeito. Eu só estou replicando o que alguém fez por mim. De uma oportunidade de que alguém deu. De uma menina que não tinha nenhuma experiência, que estava cursando ciências contábeis, apaixonou pelo curso, vale a pena eu falar, que eu Que queria fazer bacana. medicina, mas eu apaixonei pela área de ciências contábeis porque é uma área humana. As Sim, pessoas sim. acham que é exata, não é, uma área humana. E por quê? Veio tudo conectado. Através do curso, eu tive a oportunidade, teve alguém que me deu a oportunidade. Então, as empresas onde eu entrei sempre foram empresas que deram oportunidade, que enxergaram o jovem como uma oportunidade. E sabe o que é legal, Clésia? Eu falo muito. O estágio é independente da classe social. Que Se bacana, toda sim. família, se todo pai tivesse essa consciência, a gente estaria com uma sociedade diferente. Hoje a gente está tendo jovens que se limitaram. Eu acredito que os pais estão limitando os filhos com excesso de cuidado. Eu sou mãe, Que eu bacana. tenho um rapazinho de 6 anos. Da minha idade não, da idade do meu filho, né? Da idade do meu filho, do Theo, da minha idade, meus 6 anos. Da idade do Né? Theo. E aí, às vezes, eu me pego limitando. Mãe, me O dá senso de água, proteção, né, né? ali, Mãe, é coisa senso, simples. sim, Mãe, sim. pega água para mim, por favor. Ai, filho, né? A gente acaba dando tudo ali muito na mão. E às vezes a gente pensa também que o que não teve a gente quer proporcionar. Eu, graças a Deus, nada me faltou. Eu tenho uma família bem estruturada. Eu sempre fui criada ali pela minha mãe, pelos meus avós. Então, eu sempre tive o principal, o amor, o ser, né? A Uhum, o gente não cuidado o ali, né? A cuidado, família isso, próxima. família. Até hoje a gente é bem grudadinho, Que minha bom. família ali, por parte de mãe. E é isso, Clésio. Só que minha avó sempre teve essa visão de que a gente não poderia ficar parado. Do momento que ela me empurrou para fazer a faculdade. E ela sempre falou: vocês têm que ter um emprego de vocês, vocês têm que conhecer. Hoje, a geração da minha família está diferente. Os jovens hoje, eles não estão no estágio. Eu tenho só 2 jovens da família que estão. Um A é a mentalidade. filha, né, mais nova da minha avó, que está, e outra é um primo meu. Mas a gente vê que os pais estão com medo do mundo, ou limitando que o filho vai saber pegar um ônibus, que o filho vai poder contribuir na empresa. E são É, jovens com uma mente extraordinária. é muito importante você trazer isso, assim, porque muitas das vezes, o que que eu pego hoje dentro das empresas? A gente faz um trabalho, às vezes é preventivo, às vezes a gente faz um trabalho que é corretivo, e às vezes eu pego muitas pessoas aí que os líderes falam comigo, Clésio, poxa, o que que eu faço? Minha equipe não tem iniciativa. Não está muito proativo. Ô, Clésio, o que que eu faço? As pessoas não sabem fazer, tem essa dificuldade. Pô, tá difícil de encontrar gente que quer trabalhar. Então, esses maiores desafios que muitas das vezes a gente encontra hoje, mas só que aí eu não tenho um julgamento, porque atrás de todo comportamento existe um pouco dessas histórias. Se eu tenho um filho, se eu tenho uma pessoa que ela tem dificuldade de ter iniciativa, eu não vou julgar ela ali. Não. Eu falo o seguinte, ali dentro das célebres liderança, liderança estacional, né, de acordo com a situação. Aí eu falo muito sobre a liderança materna e liderança paterna. Olha que Porque às vezes o líder vai ter que ser aquele líder materno, que vai trazer a pessoa para perto, papel de mãe, que vai ali realmente vai ter que ter uma escuta mais ativa, a escuta ativa com ele, que vai poder ali trazer ele para perto para poder direcionar ele. Mas às vezes eu vou precisar daquele líder também do pai, a liderança paterna. Quem que é o pai? É o pai que aponta destino, é o pai que frustra os filhos, é o pai que realmente dá fala com aquele mais fala com autoridade, mais né? autoridade. E aí eu tento mostrar para os líderes essas diferenciações de que eu não vou ter, é o desafio que nós vamos precisar aprender a lidar a partir de agora. Na verdade, não é a partir de agora, de uns anos, né?
para cá, a liderança, os empresários, eles precisam entender dessas novas necessidades das pessoas, desse novo diferencial, né, de pessoas. Nós precisamos de ter muitos líderes, menos chefe. Porque eu Isso, tenho encontrado perfeito. muitos chefes que falam, poxa, não era assim, é menininha. Não, na sua época é dessa maneira. Então não se pode tratar as pessoas do jeito agora de forma antiga, porque hoje nós temos aí mais direitos, os colaboradores têm mais direitos que deveres, se a gente for pegar a questão de leis, a questão Sim. aí realmente da maneira que se fala, o cara já pode ter uma rescisão indireta. Então eu preciso levar esse nível de conscientização e que às vezes eu encontro com esses chefes e que eu preciso chamar ele no canto, eu preciso ser um líder paterno dele. Porque você é assim, porque você aprendeu assim. Então, hoje as pessoas, se você agir da mesma forma que se agia lá atrás, eu posso ter uma rescisão indireta, eu posso ter ali um passivo trabalhista devido ali a esse excesso, né, do falar, da pessoa entender, e ao mesmo tempo é um trabalho que eu realizo com esse líder de paternidade. Bem O bacana. que é um papel de Bem paternidade? O necessário. que é um papel de paternidade? Então, sabe por que essa pessoa está assim? Porque às vezes, eu aprendi com a Theo e a gente está falando off aqui, da Theo e da Cris, elas têm um trabalho de pais assertivos. Nós precisamos aprender a frustrar os nossos filhos. Por que frustrar os nossos filhos? Nós, como os pais, precisamos aprender a frustrá-los, porque para eles aprenderem a lidar com a frustração do mundo, Sim. do dia a dia. Porque se nós, como os pais, dar a eles tudo que eles querem, mesmo tendo as condições, fazer para eles tudo que eles querem, mesmo nós podemos fazer, o mundo não faz desse jeito. Quando eu falo mundo, é fora de casa, é o trabalho corporativo, é a faculdade, a escola. Minha mãe sempre falava, eu não crio filho para mim, eu preciso criar filho para o mundo. Nós não vamos ter um mundo melhor, mas nós precisamos ter filhos melhores para gerar esse mundo melhor. Isso. As pessoas andam dizendo muito que o mundo está ruim, que o mundo não é o mesmo. Né? O mundo é o É o mesmo, as mesmo. pessoas que estão diferentes. Só que a gente vem hoje de uma sociedade de jovens que eles estão com mais liberdade. Quando a gente pensa na nossa educação, a gente não podia falar muita coisa. Eu não podia responder ali. De Eu qualquer fui jeito, né? criada ali Eu tive bisavó até 19 anos. Que Então, bacana. meu Eu também contato foi. tive. Se eu olhasse, eu chamava de vó, né? Se eu olhasse para minha avó Jani e fizesse uma careta, respondesse alguma coisa de uma forma mais ríspida, eu iria receber ali na mesma forma. Hoje a gente tem liberdade, eu tenho liberdade de amizade com a minha mãe, eu consigo conversar. E assim também com os chefes, assim nas empresas. A gente está tendo essa liberdade. Só que o gestor que é chefe, ele não consegue E- receber essa liberdade e entender. Só sim. que hoje eles também têm que entender que eles estão lapidando pessoas. É olhar o ser humano, é ter aquele olhar mais clínico. Então a gente veio de uma geração que trocava, tinha muita rotatividade. E agora, com os treinamentos, abrindo o leque ali, abrindo a mente mesmo, hoje a gente tem esse entendimento. As empresas estão mais Estão abertas. mais Você é abertos da para área trazer de, isso. de Isso. treinamento e desenvolvimento, e eu aposto que tem empresas que estão contratando mais o seu trabalho, que Sim, estão sim. com mente mais Esse nível de aberta e conscientização. recebendo. Esse nível de conscientização. Aí os desafios hoje não é, e às vezes o desafio é essa diferenciação de gerações, quanto para liderar, para os líderes lidar com essas diferenças de gerações, né? Quanto para essa diferença de geração aqui também que está chegando agora a lidar com esses líderes que são chefes. Sim. E aí, às vezes, o problema não é o problema. Às vezes nós estamos contratados por uns motivos, não, a gente faz todo o brainstorm, a gente faz todo ali, mapeamento, tudo ali, mas aí quando você entra realmente, você começa a identificar, não é o problema. O problema é a mentalidade que se tem, uma cultura que se tem bem enraizada ali, de gerações, uma cultura bem de chefe ali, que querem formatar as pessoas que querem que se encaixe. Não, hoje está diferente, não Não sei é se é infelizmente,
diferente, né? Não é, nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, eu preciso desconstruir essa mentalidade. É aí que tá. Só que a mentalidade parte não só da liderança, vem da alta direção. E às vezes a gente vai visitar empresas que ainda não têm o programa de estágio. E aí ela tá com aquela mentalidade antiga, de que não vou contratar jovem não, vai me dar trabalho, não vai ter a responsabilidade. Eles hoje estão querendo saber só de YouTube, só de TikTok. E quando eles abrem a oportunidade, eles se deparam Se surpreende, né? e se surpreende. E como que é hoje? Você, vamos lá, exatamente agora a gente transitando para esse seu negócio em si, dos estágios. Quero entender um pouco dos cases que você, dessas pessoas que vocês ali literalmente trouxeram, abriram portas, e também dessas empresas que confiaram nessas pessoas que geraram essa oportunidade, né, Samantha? Porque, primeiro, eu preciso ter uma pessoa que esteja disposta ali. Então, nos bastidores, você falou para mim, poxa, tinha um menino, eu quero que você fale isso aqui no Sim. ar, aqui, então, pode ser? Com certeza a gente estava em off falando, até Isso, puxando o gancho ali da classe social. isso. Quando eu trabalhei na indústria de telecomunicações, eu tinha alguns estagiários e dentre deles eu fiz uma seleção para um estagiário da área administrativa. Ele cursava administração e ia me auxiliar ali na área administrativa, área financeira. E entrou esse rapaz para trabalhar comigo. Ele foi o candidato selecionado. Uhum, No primeiro dia, Clésio, que ele veio, e a gente, a nossa sala era toda de vidro, então a gente estava virada para o estacionamento. uhum. De repente desce o Chega o estagiário. rapaz, o Chega o estagiário, estagiário, é. de Fusion. Isso nós estamos falando com Isso eu a tô falando de 10 anos atrás. Assim que saiu hein? o Fusion, Estagiária, gente. 18 anos, chega de fuso. Chegou o estagiário de Fusion, branco pérola, Que top. teto solar, a Tudo roda. boy. Eu gosto de carro, gente, então eu tô Ah, que trazendo legal, é? detalhes. Ah, Aquela roda bonita. E aí, lógico, todo mundo da empresa ficou, ué, o que que é ele tá esse cara? estagiando? O que ele quer? E eu não falei nada. Eu falei, eu vou conhecê-lo, então não vou fazer nenhum pré-julgamento. Porque É, o pessoal já fica com todo o mundo já ficou, julgamento. ih, ele não vai ficar, não. A gente vem trabalhar de bicicleta, ele tá vindo trabalhar de, Viu? de Fusion. Ele mora no Parkway. O pessoal, como é indústria, morava no Recanto, morava em Aí vem essa questão da Samambaia. classe, né? Veio essa questão da classe. Mas ele deu um show de desenvolvimento. Estava Ele comprometido ele com o estava aprendizado ali, né? comprometido Que e deu bacana. um E show ali que para se. os demais, porque ele estava comprometido, ele ficou 1 ano de estágio conosco. E aí, depois, lógico, de liberdade, intimidade, ele já era fluente em inglês. Então, a gente fazia muita exportação, importação e exportação. Aí eu E coloco. não é Vai lá, vou a deixar o minha estagiário fluência. falar por mim aqui, né? Então, era na época ali que chegava o fax, gente. Então, chegava o fax, eu, Felipe, me ajuda aqui. Então, eu já não precisava tanto pensar ali no inglês, porque Que eu ia bacana. para o Google, eu sei o técnico, mas não tinha a fluência que ele tem. Que bacana. Aí ele te E auxiliou nisso lá. ele me auxiliava, ele trabalhou ali certinho. E ele virou um case de sucesso. Por quê? A gente perguntou para ele, eu perguntei para ele, o porquê que ele estava lá. O pai dele era empresário, tinha empresa, tanto que ele ganhou com 18 anos um carro. Uhum. Então a classe dele era Meu pai muito também, diferente com dos 18 anos, me deu demais. o carro. Brincadeira, só descontrair. E ele falou para mim, Samantha, eu tô aqui e agradeço a oportunidade, porque o meu pai falou que primeiro eu preciso aprender, para depois eu ter a competência para gerir o negócio com ele. Que Se foi bacana, isso, o meu sonho. que bacana. Então, ele teve a oportunidade de aprender. O pai dele teve a visão. A gente estava até conversando, né, do livro Sim, Pai Rico e Pai Pobre. exato, exato. Então, eu entendo que a mente do pai dele era pai É pai rico. rico. Poder Porque ali. ele não colocou o filho dele embaixo do braço, ele não falou para o filho dele: primeiro você estuda, depois você vem para a empresa. Ele deu a oportunidade, você entrou na faculdade, já está ali no segundo semestre, vai procurar estágio, Que filho. Vai bacana. aprender, vai ver o que o mercado está trazendo de legal. E a gente vê também não, a educação paterna ali, né? Porque o pai, para ele fazer isso, o filho
Não podia ser o filho mimado ali. Ou mesmo se fosse um filho mimado, nós vemos aí nós temos dois assuntos que a gente pode pegar e abordar para nossos ouvintes aqui. Sim, O poder da paternidade, que é o pai que dá destino, o pai que aponta realmente as necessidades. Ó, quando você está dentro de casa aqui, é desse modelo, desse modelo, desse modelo. E o outro lado é as empresas que geram essas oportunidades. Né? O pai ali interno, o pai de casa, a liderança de casa. Quando eu falo pai aqui, eu estou falando o pai e a mãe, realmente poder mostrar essa visão para os sim. filhos, mostrar essas oportunidades que precisam ser geradas para os filhos. E eu vejo, mesmo o pai tendo condição de poder bancar, de poder trazer, mas aí é a mudança da mentalidade, a questão da Sim. Tem mentalidade, uma né? coisa muito importante. O pai, a família, dá tudo. É a base, é a estrutura, é o ninho, é o carinho, é o que dá a roupa, que dá o alimento, que dá o estudo. Sim, Porque, sim. graças a Deus, hoje a gente tem estudo mais acessível, tem pais que estão Mais podendo facilidade, mais né? facilidade para pagar. E aí, o que que acontece? Mas o pai não pode dar o conhecimento. Ele não consegue colocar o conhecimento dele na cabeça do filho dele. Ele não consegue colocar o comportamento dele. O filho vê o comportamento do pai, segue o exemplo. Mas a oportunidade de você falar para o seu filho, vai estudar, vai ter conhecimento, vai ver o que você quer fazer, é muito diferente, Clésio. Sim, porque a gente tem muitos sonhos paternos e maternos que foram frustrados e que eles querem que seja realizado na vida dos Realizado. filhos. Eu já, em algumas mentorias, alguns treinamentos que eu já estava, que eu sentava com jovens, a menina tá falando arquitetura, não é isso que eu quero, não, eu estou fazendo isso aqui, Porque meu é pai o que quer, né? meu pai quer. Eu vou fazer isso aqui, vou dar para ele o canudo, depois eu vou fazer o que eu quero. Então nós vemos aí essa importância da paternidade, né? E Sim. nós vemos essa importância aí do poder da cúpula familiar, que está muito defasada, não vou falar defasada, né? Que hoje está muito, talvez aí, como que eu posso trazer? A gente precisa trazer esse fator da Tá, essência, desse os cuidado, valores, dos né? Os valores, e que valores. impacta no seu trabalho e impacta também nas empresas, Isso. né? E impacta na E sociedade. impacta, é um papel. Um jovem em casa, o que que ele vai fazer, Clésio? Ele vai estar na internet, ou ele vai estar na rua, independente da classe social. O jovem, como você falou de periferia, né? Onde ele vai estar? Aonde você estava? Pô, ó, A aos sua 10. mãe, você teve uma estrutura, sua mãe segurou, te mostrou, tenho certeza que te mostrou ali o É, certo, errado. Você mesmo viu amigos que não eu gostaria de vi, assim, seguir. eu falo, eu brinco o seguinte, eu aprendi como não fazer. Aos 10 anos de idade, eu vi uma cena que eu trago comigo até hoje. Tava jogando futebol assim. Aí do lado tinha um menino de 18 anos, bêbado e drogado. Eu morava no morro, então aquilo ali é uma É cena rotina. normal. Aí o pai veio chamar a atenção desse filho, ou seja, eu tinha 10 anos. Aí o filho todo, tipo assim, né, ali falava coisas com coisas, mas é o pai chamando a atenção do filho. Era o papel do pai chamar a atenção do filho? Era, o pai estava arrancando a roda, literalmente, xingando, xingando. Mas aí tem uma frase que o filho falou que ficou ecoado para mim até hoje. Pai, eu só estou aqui fazendo o que eu faço hoje porque esse é o exemplo que o senhor me deu. Olha aí. Doeu, né? Do- Pô, eu falo Doeu. isso hoje, Sentindo a eu dor, como né? pai, hoje, Sim. quando nós nos tornamos pai, a gente sente mais esse peso ainda, né? Mas eu tô falando que eu vi essa cena aos 10 anos de idade. Então ali, poxa, que loucura. E olha só, eu não fui criado com meu pai, né? Eu não tive ali uma figura paterna, eu não tive ali. A minha mãe, ela não sabia às vezes o que eu fazia, ela tava pra roça, apanhando café. E eu ficava na creche, então um dia que não tinha creche, minha mãe nem sabia, eu Você ficava para ficava casa dos solto. outros. Então, eu falo, eu tinha tudo para dar errado. Entendeu? Então aí por isso que eu falei do poder, só que daí eu sempre estava na correria, eu estava vendendo picolé, eu estava lavando carro. Esse meu primeiro emprego se deu porque teve um dia que eu fui vender picolé, a patroa de minha mãe, ela me viu chorando. Porque eu cheguei, depois da aula não tinha carrinho de picolé, e eu tava chorando que naquele dia eu não ia ter Não um ia ter o trocadinho. dinheiro.
Aquilo ali ela não me falou. Ela morava no quarto andar. E eu todo dia eu ia para almoçar, não tinha nada em casa, então eu almoçava no trabalho da minha mãe. Então eu chegava com um carrinho de picolé, subia com um carrinho de picolé, Léo, no quarto Ah. andar. Eu até Tinha hoje eu fico. elevador, Eu não. até, não tinha elevador, Era na então, escada era no último, mesmo. então, Ah. até quarto andar não precisa de elevador. Então eu subi, até no quarto andar, e até hoje eu fico pensando como é que eu fazia aquilo ali. Mas aí quem quer não dá desculpa. Isso. Mas aí teve um dia que eu cheguei lá para almoçar, ela viu que o carrinho de picolé não estava ali. Ô, Clésia, o que aconteceu? Porque ela sempre, depois do almoço, para me incentivar, o que ela fazia? Ela era o primeiro em comprar meu picolé. É tia Léo. Hoje ela está lá em Juiz de Fora. Eu honro ela até hoje. Por quê? Essa oportunidade que ela me deu, mas assim, e por que que essa oportunidade? Eu, desde pequenininho, eu sabia muito que eu não queria. Mas assim, o ambiente, as questões, eu via muita coisa ruim a ponto de não querer coisas ruins. Foi loucura. E aí, quando eu entrei nesse ambiente, que é esse ambiente que você hoje proporciona para esses outros. Desculpe que às vezes eu fico até meio emocionado, tá? Estou meio barganhado Ah. aqui. É oportunidade, você tá, só que você não conhece as pessoas. Assim bem como, né, tem essa pessoa, nós falamos desse estagiário que tinha uma condição legal, mas ele veio ali se indispôs, ter que sair de casa, ter que abrir mão lá de jogar, ou que ele fazer o que quer que fosse, mas ele veio. Tem também aquele outro jovem que ele não tem nada em casa. A gente recebe e-mails. Por favor, eu preciso de uma vaga de estágio. Eu preciso ajudar em casa. Aqui em casa não tem ninguém Que trabalhando. loucura! Já pensou, E Léo? aí eu até arrepio, porque realmente a gente recebe. Eu preciso dar oportunidade porque aqui em casa não tem ninguém trabalhando. E aí o que a gente faz? Se a empresa não dá oportunidade, eu não consigo inserir esse jovem. Uhum. E como eu estava falando, o que ele vai fazer? Esse jovem de uma classe mais baixa, ele vai ficar na rua, ele vai ficar na internet. Então, ele não vai ter oportunidade do conhecimento. E também o mercado, ele gera, porque você emprega o jovem, você desenvolve esse jovem, ele está recebendo ali o valor de bolsa dele, o que ele vai fazer? Injetar também na economia. Sim, sim, Todos tudo nós, gira, né? certo? Então, ele vai injetar na economia, a empresa também. E aí a gente vai fazendo esse ecossistema funcionar de uma Gira. forma melhor. Às Muito vezes a bacana. empresa fala da questão do jovem. O que eu costumo falar? Treina, dá oportunidade, é o seu time base. Eu tenho Sim. 5 funcionários na recepção. Dá oportunidade, coloca 2 estagiários. No dia que seu funcionário sair, você já tem um ali para substituir. No dia também que faltar, tá de atestado, entrou de férias, tá de licença, você já vai ter essa oportunidade. E quando aparecer uma vaga, você já tá Já tem com o pessoas ali jovem. Já treinadas, já tem tem a treinada, cultura, né? Ele já está ali engajado com você. E aí, quando você gera essa oportunidade, Samantha, você já parou para pensar o impacto que você já teve na vida desses jovens? Não, de verdade, não. E assim, quando a gente atrela isso, tem ministérios que eles terão púlpitos, mas tem ministérios que eles terão CNPJs. Eu creio nisso, sabe? Amém. Né? Tem ministérios que eles vão ter ali públicos. E tá tudo bem. Mas tem outros que não, vai ter CNPJs. E às vezes a gente não sabe desse impacto e não sabe dessas respostas nos offs. Por que que eu tenho que fazer esse curso aqui? Porque tem ministério, Samantha, que vai ter CNPJ, tem CNPJ. E que talvez, e no ar aqui falando isso, né? É. Que a gente precisa ver isso realmente como não é só um negócio. Quando eu vou. Eu gosto muito desse contato, então eu ainda faço o comercial. Tem comercial na empresa, mas eu gosto de ir com ela quando ela vá nas empresas. E eu falo muito isso, que é propósito. Então hoje eu estou na Superestágio por propósito. Esse propósito brilha os meus olhos de transformar vidas, de conectar pessoas. É muito legal a gente ver o estagiário feliz porque vai poder continuar na faculdade,
o estagiário ali de ensino médio, que não tinha nenhuma perspectiva, está na empresa, 80% são contratados de empresa privada. A gente Bem está com um alto, número né? bem alto, Bem alto. 80% são contratados. Que bacana. Como que é a aceitação até a empresa se permitir, além de se dar essa oportunidade e dar essa oportunidade também dos outros? Como que é essa aceitação dessa captação, desse nível de conscientização, dessas objeções? Como que é essa lá? A empresa que já tem o programa Ah, não, é ótimo. essa que já tem, ele E já aí, vivenciou isso. isso, eu pego esses cases de sucesso e levo para as outras empresas. Quando a gente vai na empresa que não dá oportunidade, para uma vaga de estágio, ver como vai ser. Ah, não, eu trago case de sucesso de uma outra empresa no mesmo ramo. Que bacana. Então, a gente trabalha com um hospital que tem cerca de 300 estagiários Que ativos. bacana. A nível 300. nacional, isso, a nível Entendi. nacional. É um hospital de referência e que ele, todas as áreas ali dele, ele dá oportunidade. Ele também não tinha esse programa. Depois que Foi ele implementado. iniciou, muito sucesso, já tem muitos anos, e ele está conosco. Então, ele mesmo fala, pode divulgar, né, o nome deles para as outras empresas, para gerar esse impacto. Eles entendem também que gera um impacto. Que bacana. E aí, o que, que eu faço? Eu vou nos outros hospitais e falo, o hospital tal é um hospital de referência como você e está dando oportunidade. E você? Qual a Que forma legal. você está contribuindo? O que você está fazendo? Eu acredito muito, Clésio, que a gente não está aqui por um acaso. Não Aham, é só para eu jamais. reter, não é só. O alimento não é só para mim. A gente tem que ser fonte de prosperidade na vida do Que outro, bacana. né? A gente tem que fluir. Tudo que entra tem que fluir. Então, a empresa, quando ela quebra esse paradigma, ela flui. Então, ela vai vendo o resultado. E tem muitas objeções. Tem muita. A gente está vindo de uma geração ali depois da pós-pandemia. Eu Uhum. falo que os jovens descobriram que pode ficar em casa, que vai ter internet, vai ter alimentação e que não precisa de uma oportunidade. Agora, eles acham que não está na hora. Eles estão tendo o diploma, estão se formando. Quando tem esse diploma, vão procurar emprego. Às vezes faz uma segunda graduação, pós-graduação. EAD trouxe essa possibilidade. Tem estudante que faz ali a graduação e a pós-graduação ao mesmo tempo, duas É, graduações. Esses dias olha, eu estava conversando com uma menina que ela está fazendo duas graduações ao mesmo tempo. E estágio. eita, Como você dá conta? Uma é EAD, outra é presencial e no meio ela faz o estágio. Mas o que que acontece, Clés? A gente está vindo de uma geração depressiva, aonde os jovens estão tendo diploma na mão, mas não está tendo a oportunidade. Depois da pandemia, mudou muita coisa. E é isso que eu estou trazendo culturalmente para ter essa mudança. Porque a gente tem que entender que tem que ter esse contato. Eles têm que aprender hierarquia. Eles sim, entram na empresa e se o supervisor de estágio pede alguma coisa, eles já não estão ali com tolerância. trabalhar muito essa Coisa simples. Por quê? inteligência emocional. É inteligência emocional. Eles não estão tendo. Então, eles entram na empresa achando que já está sabendo, porque eles sabem Eles muito têm manusear essa, sim, o celular, só que a vivência no mercado de trabalho é totalmente diferente. Agora tem também muitos casos dos meninos que entram ali eu falo meninos, meninas, né? sim, Que sim. entram ali nas empresas, principalmente clínica, médica dá muita oportunidade. Então ele entra, não passa 3 meses, é contratado. Aí a empresa fala, Samanta, a gente contratou, você ficou chateada? Não, a gente ficou muito feliz. Porque a gente está torcendo para esse estudante. Que A gente quer bacana, né? que ele seja Ser inserido no mercado de efetivo e trabalho. tudo. Não, esse é muito legal. Não só é muito legal, porque acaba que a gente se conecta, né? Você teve essa sua oportunidade, eu também tive essa minha oportunidade, e a gente precisa levantar esse nível de conscientização, Samantha, desses empresários, deles poderem entender, né, de gerar, não só de gerar essa oportunidade para o jovem em si, mas esse jovem também pode ser uma oportunidade para ele. Para o empresário, porque ele tem um senso de criatividade maior. Tanto que 80% dos estagiários são contratados. Que toma. Porque gerou
uma oportunidade para o empresário. Isso, então, por isso que eu falo que tem que ter esse nível de conscientização né, deles, do empresário em si, desse entendimento, porque eu acredito muito que existe uma crença de que, não, o estagiário só dá trabalho, dessa geração agora não quer nada com nada, Isso. eu não quero criar problema para mim, pô, já tem problema demais com esses marmanjos aqui, vou ter problema. Eu já estou Né? falando aquilo que eu O que você vive, já escutei, eu verdade, vou é ter estagiário verdade. aqui agora, não, eu prefiro, entendeu? Então, entender sobre isso. Não é só sobre a questão de ter uma mão de obra mais barata, mas é também essa via de mão dupla, é a oportunidade que se gera, né, para tanto esse, igual, repito, esse estagiário, quanto a oportunidade da empresa. Porque essa geração, sim, nós temos desafios? Temos, mas nós também não podemos colocar todo mundo no mesmo nivelamento. Assim bem como nós temos aqueles que vai ter dificuldade de ser inseridos, nós temos aqueles que estão doidos por essa oportunidade, Sim. que eles têm ideias, têm assim, estratégias, como são pessoas Tem ligadas à fome e sede de tecnologia, tem aquelas conhecimento, pessoas né? que têm fome e sede de realmente poder. Aqui, o Léo, Colocar em prática o que aprende. o Léo conhece, tem um menino, assim, o menino eu trouxe ele, ele tinha uns 13, 14 anos. O Léo conhece ele antes de mim. O menino ele não conversava. Era introvertido, né, Léo? Era introvertido, então eu conheci ele na igreja. E tanto é que ele não fala, porque aí ele foi ainda para Libras. Nossa! E JP. aí? Aí ele ainda foi para Libras, aí eu fico zoando ele. Mas aí o menino veio comigo, comecei a inserir ele. Eu falei com ela: "Ah, não tem dinheiro não, mas eu tenho a oportunidade de poder te ensinar." Claro que depois que foi entrando contratos e tudo, sim, eu fui remunerando, mas eu quis ganhar primeiro o coração dele. E o menino topou. Então, ele começou a ir, ele andava comigo, a gente ia para ambientes diferentes. Pô, aí o Léo que levou ele. O dia que a gente foi para um treinamento, o Léo também estava. Aí foi no. O Léo. Venâncio. No Uma pessoa do Venâncio. Hoteleiro Sul. Aí o Léo falou, poxa, o menino falou que nunca tinha. Não sei se o Léo vai lembrar disso, né? Foi almoçar no shopping. O que ele falou, Léo? Nunca tinha ido ao shopping nem andado de escada rolante. Quantos anos? Na época, uns 13, 14 anos. Ele tá dentro da capital. Sim. E ele não tinha Ele não tinha, entendeu? Olha acesso só a... que daí, aí um pouco ele começou a sair, então a gente começou, aí a mãe dele, eu falei, assim que você fez com meu filho? Por que eu te contei? Aí ele ia, todo o treinamento que eu ia dar, ele ia. As mentorias que eu dava online, ele ficava me observando e filmando. Aí teve uma entrevista pro Banco do Brasil. Aí tem as fases, para menor aprendiz, aí tem as fases, né? Sim. É porque você faz a primeira fase, depois você faz a segunda. Ele não cumpriu toda a fase. Ele passou na primeira e eles já me enviaram, pediram a documentação. Por quê? Aí eu perguntei o que aconteceu, JP. Não, sou. Ela perguntou, não, sou. Por que aconteceu? Não, eu observava como você fazia as entrevistas, como você dava os treinamentos. Ela Ele já perguntou, foi aí ela perguntou, poxa, por que eu queria aquela todo. vaga? Não, eu falei com ela o seguinte, pô, sou jovem, eu quero a oportunidade para eu poder desenvolver o meu potencial e eu agregar esse valor para dentro da empresa e para dentro da minha vida. Aí ela me perguntou com quem que eu tinha aprendido a falar daquele jeito e fazer daquela forma. Porque ela estava me observando desde a hora que eu cheguei. Eu cheguei e fiquei igual os outros, mas eu lembrei, se o senhor Clésio estivesse aqui, ia mandar sentar certo. Aí a primeira Aí eu coisa fui que lá e ele sentei fez. certo. Ó, se o Clésio estivesse aqui, na hora que ela perguntasse, ele ia falar. Aí eu me emocionei naquele dia. Tanto é que quando ele recebeu o e-mail, ele estava ele estava no escritório comigo, aí ele veio me abraçar, obrigado, obrigado, A obrigado. gente não tem essa sensibilidade de que o outro tá olhando pra gente, de que a gente está Porque sendo é exemplo muito pro normal, outro. não é que é normal, é comum a sua convivência. Então, para mim, era comum ali a minha convivência. E ali eu falo assim: não, você vai me observar, você vai me ajudar. Então, só se você está comigo que você vai aprender, não precisa de uma coisa ali. Então, ele é um menino muito pronto, que até hoje, mesmo ele trabalhando lá, final de semana, ô, senhor Clécio, tem alguma coisa esse final de semana que eu posso ir com o senhor? Ô, senhor Clécio, tem alguma coisa? Então, é a mentalidade de poder crescer, de poder desenvolver. Ô, senhor Clécio, estou lendo esse livro aqui, o que que você acha? Ô, seu Clésio, eu tô fazendo isso aqui, o que você acha? Aí teve um dia que a gente veio, ele veio comigo aqui, não, sou estágio até quando? Não, até X. E aí, você vai fazer o que depois?
que você já comprou para você? Você já tem um computador? Você vai comprar ó, relógio, rapaz, só para comprar? Não. Aí no outro dia, seu Clésio, eu escutei o senhor, eu comprei um computador para mim. Entendeu? Então é o papel que a gente vai gerando sobre a vida dessas outras pessoas e poder ajudar, né, Samanta? Por isso que eu falei contigo, desse levantar esse nível de conscientização dos empresários, para que ele possa entender desse papel, não vou falar nem um papel nem social, mas um papel realmente de influência da sociedade, né? E aí eu pergunto, tem hospitais, tem 300 estagiários ativos. E- Defensoria Pública tem 756 estagiários ativos. Os ministérios têm quantidades também de estagiários. Clínicas, tem escritório de advocacia que tem 120 estagiários ativos. Isso são de empresas que eu faço administração do programa de estágio que eu estou trazendo exemplo. Uhum, Se dá certo para essa empresa, por que que não dá para a sua? sim, Por que que eles estão à frente? exato. Porque eles estão abrindo a oportunidade. E já provaram que dá certo, E né? já provaram que dá Já certo. provaram que dá certo. E até para esse que está iniciando, Eu que fui não tem... estagiária antes da lei de estágio. Então, a lei de estágio veio em 2008. A gente já está indo para quase 20 Sim, anos da lei de sim. estágio. Então, não é uma coisa nova. É uma coisa bem... E que dá certo. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto Nós disso. somos fruto disso. Olha só, eu e a Samanta, nós somos fruto disso. Você que é empresário, está nos acompanhando agora, não se dê a oportunidade só para outras pessoas, mas se dê para você também. Acredito muito que é uma semente que você pode estar semeando, tanto dentro da sua empresa, porque ele pode chegar e pode trazer. Em um dos podcasts a gente estava aqui, que o rapaz falou o seguinte da pasta de dente. Que foi uma ideia, né? De abril. Abrir, Sim. entendeu? Não foi, lembrou? Isso. A pasta de dente, eu vejo muito nisso, porque a empresa anterior eu trabalhei, tinha um estagiário lá, ele é programador. Se a ideia foi de um estagiário, né? De abrir. E, entendeu? De abrir. De abrir, porque vai consumir mais e assim vai aumentar, né, a produção e assim sucessivamente. Então, na empresa, a gente tinha uma empresa de tecnologia, então eu tinha lá um estagiário e ele é programador. E os relatórios das consultorias, o consultor ia, voltava, era tudo manual, né? Então, imprimia, levava lá, era um bloquinho, igual Nossa. aquele bloquinho. Aí que o cara, não, pô, isso aqui não. Então, aí ele criou um OS via sistema. Então, claro que tinha vários outros softwares, mas ele foi lá dentro da empresa e um dia falou, não, olha só. Aí apresentou para a empresa, não, legal. Aí ele foi lá, aí tem aquele serviço, a gente atendia algumas instituições públicas, que eles tinham dificuldade, ou até mesmo aquelas empresas que tem a CI, aí que eu vou lá e tem aquele caderninho de protocolo. Aí Ainda existe, né, inglês. não, aí o cara falou, Ainda existe. aí não existe Em não. órgão público Né? existe. Aí falou, não, pô, vamos voltar. Aí o cara criou o protocolo online. Porque a gente atendia algumas prefeituras, a gente atendia ali algumas câmaras de deputados, então, ó, câmaras de vereadores aí de Sim. municípios e tudo. Aí ele, o menino estagiário. Então ele viu a necessidade, ele era programador, ele estava E o ali, porquê não, por que não? caderno? Aí o meu diretor falou assim, vamos escrever no papel. Tudo que a gente escrever no papel, ele tem a capacidade de colocar no online. Porque o meu diretor também, ele começou assim, como estagiário, foi dando oportunidade. Quando a gente passa por isso, a gente tem uma visão diferente. E aquele empresário que não passou, ele tem esse bloqueio. E é isso que a gente precisa culturalmente destravar. A gente precisa destravar as empresas para dar essa oportunidade, para gerar oportunidade para o jovem. Sim, é uma porta que se abre, é uma mudança que se pode se causar, né? E eu acredito muito nisso. Samantha, as pessoas que quiserem hoje te contratar, que quiserem conhecer mais sobre, eu quero conhecer mais sobre como contratar o estágio, como que se funciona, onde que elas podem te encontrar? Vamos lá. Redes sociais, no nosso site www.superestágios.com.br. O nosso Instagram é @superestágios.bsb e os nossos números de contato. O número de WhatsApp é 96171
8185. E o DDD é 61, hein, pessoal? DDD é 61. Nós 61. atendemos a nível nacional. Por isso que eu mas o falei, DDD né? é DDD 61. 61. E assim, porque e também, pessoal, você que está aqui acompanhando aqui, né, dentro aqui do YouTube, vai estar aqui na descrição aqui desse episódio, vai estar todos os contatos da Samantha, que você pode também estar procurando, acessando direto com ela. Queria agora a gente partir aí, se deixar a gente vai falando Né? aqui, o papo flui e tudo aqui. Eu queria que você pudesse trazer, não só, né, para o estagiário, você falou nós falamos para a empresa, para as pessoas, para esse jovem, ou para esse pai que está ouvindo aqui agora também, é o mesmo site que ele vai lá e pode se É o cadastrar? mesmo site, é gratuito para o estudante, ele não paga nada, ele faz o cadastro dele. Toda vez que tiver uma oportunidade, ele vai receber essa vaga, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, ele também acessa o painel dele. Ah, legal. Existe nível tem Nível do ensino médio, médio, técnico, superior, pós-graduação também. Que legal. O que é legal, Clésio, também? Muita gente está mudando de ramo. Então, ali, da nossa idade está mudando. Eu estudei administração, hoje eu estou querendo fazer enfermagem, um exemplo. Uhum, E aí eu peço também para as empresas dar oportunidade. que bacana. Eu tenho muita vontade de montar um programa, porque a empresa ela dá oportunidade para o jovem, no máximo até os 28 anos de idade. Só que hoje o nosso banco está tendo muita gente acima de 50, Que bacana. querendo a oportunidade acima do de 50. estágio. Eu tenho um jovem de 45 lá em casa querendo estágio. Aí, tá vendo? Que De legal. verdade. Tem vários empresários que estão entrando ali no mercado, mas quer a oportunidade do estágio para poder acrescentar ali. Também tem a questão da grade, né? Uhum, Curricular. algo tem que Então, a cumprir, gente faz né? feira nas instituições de ensino, a gente está vendo que tem uma classe ali acima dos 40 querendo oportunidade, mas que a empresa não abre essa oportunidade porque acha que ele já passou da época de estagiar. Que legal. Pô, Eu tenho muita vontade de montar um programa aí, 40 mais, 50 mais, para essa Conexão tem oportunidade, pra isso né? aí, ó. Né, não? Conexão tem pra isso aí. Você já vem com... Tudo bem, ele já tem experiência profissional, mas ele tá querendo mudar de ramo, ele quer experiência. E precisa dessa E ele experiência, precisa né? dessa experiência. Então, quando eu falo da instituição de ensino, a gente está próximo do jovem, vai nas instituições de ensino, mas a gente está tendo muito pedido de oportunidade de estágio. Então, tem muito estudante de direito, segunda graduação, que não tem a oportunidade de estagiar. E aí fica esperando a instituição de ensino dar a oportunidade do estágio obrigatório, que às vezes é em laboratório, mas ele não está tendo a oportunidade do mercado de trabalho. Aí já uma outra causa para defender. Já. Outra bandeira aí para ser. Já... 50 mais e melhor, você já pode voltar. É verdade. E tem um podcast só de 50 mais e melhor. Que é realmente essa visão que elas trazem. Fala sobre isso. E a empresa que dá a oportunidade está muito satisfeita. Porque ele já está vindo com um profissional que tem um senso de responsabilidade, de comprometimento e quer. Eu até li uma matéria sobre isso, que as empresas estão contratando esses maiores, está lá divulgando, contratando esses maiores de 40. Eu estou numa empresa atuando que eles estão até colocando isso lá, contratamos maiores de 40. 40 mais. A ideia é realmente de pegar mais essa experiência, de pegar mais essas pessoas, de gerar essa oportunidade, né? A gente tem que quebrar essa objeção que o estágio é só para o jovem. O estágio é para todas as idades, ele é a partir de 16 anos. A lei de estágio, ela fala a partir de 16 anos. Ela não é como o jovem aprendiz que tem uma limitação, certo? É a partir de 16. Então, 26, 36, 46, 50. enquanto a pessoa quer. Tem aquele filme O Estagiário, eu não sei se vocês já chegaram a assistir. É um senhor que revolucionou ali na empresa. Então, eu trago também esse assunto para as empresas ter essa consciência da oportunidade de fazer entrevista. Sim, conhecer, né? Conhecer. Se dá a oportunidade. Faz a entrevista, conhece, vê o comportamento, a personalidade, você vai poder escolher entre o jovem e uma pessoa um pouco mais madura. Não vou dizer mais velho, né? Sim, porque não somos mais velhos, experiente ali, mais experiente. E aí a empresa escolhe, dá oportunidade. O estágio não gera vínculo empregatício. Então é uma troca mesmo. Menor também, né? Custo tem um menor. custo menor que
relação ao custo-benefício e o retorno que pode vir sobre ali. E essa grande descoberta ali também pode ser bem interessante para ambos, né? Já vou gerar esse corte aqui. Ah, Ah, legal. Samantha, quero agradecê-la, Samantha, pela espera aí também aí, ter feito sentido para você estar aqui conosco, né, de ter batido esse papo aqui. Quero que você deixe uma mensagem, né, para essas pessoas, para esse empresário, para esse jovem, para esse já maduro que quer realmente aí continuar a carreira alavancando. Eu quero que o palco é seu. olha, né? Né, o palco é seu. Pode essa Pro jovem, vou provocar vocês, hein? Tem uma mente jovem. Tem uma mente de conhecimento. Aproveita a oportunidade do estágio. Aproveita a oportunidade de ter o seu valor, de ter a sua empresa e de contribuir com aquilo que você está estudando para a empresa onde você vai ter a oportunidade de estagiar. É muito bom quando você estuda e põe em prática aquilo que você está aprendendo na faculdade. Quando você terminar a sua faculdade, você já vai ser um profissional com experiência. Você não vai precisar iniciar ali do zero. Então, aproveite as oportunidades. Nós temos diversas vagas de estágio. A gente tem um banco hoje que está com mais de 30 mil vagas abertas a nível Eita. nacional. E Muita... precisando de você. Bora, pessoal. Bora! O link tá abaixo. Dando aí, fala com ele. oportunidade para você. E para os empresários, vem conosco, vamos transformar vidas, vamos transformar a história da sua empresa. Você hoje contrata um seletista, tem todo o custo, faz contrato de experiência, na hora da rescisão fica pesado. Se você tiver a oportunidade de ter esse jovem, o tempo dele de experiência não gera um custo alto para você, porque não tem tributação. E aí você contrata esse jovem depois, essa pessoa que está cheio de garra, cheio de vontade de contribuir com a sua empresa. Vamos junto conosco mudar essa sociedade. Eu falo que a gente Acredito precisa mesmo. mudar o Brasil. A gente Isso. não tem que se conformar do jeito que tá. Exato. Então, empresário, se você tá onde tá, é porque você já tem a sementinha de que quer transformar a vida que não teve dentro E com certeza, daquela caixinha, né, com dos demais. certeza, ele teve uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade, então deu essa oportunidade, vai espalhando a sua semente. Da mesma forma que eu e o Clésio tivemos essa oportunidade, a gente convida vocês para dar essa oportunidade também. Senhoras e senhores, olha só, você aí que é empresário, quer entrar em contato com a Samantha, vai estar aqui na descrição. Você que quer estagiar, vai estar também na descrição. Você que é pai, que é mãe, pega esse link, pega esse podcast, e compartilhe com outras pessoas. Façam com que essa mensagem ela possa ser compartilhada. Muitas pessoas precisam dessas informações, porque tem pessoas que, sim, elas têm a probabilidade, têm as necessidades, mas elas não têm o conhecimento necessário que a gente falou aqui dentro desse podcast, as informações que precisam, onde estagiar. Então, logo que abaixo vai ter o link, ela já vai estar sendo direcionada. Então, se não faz sentido para você, tenho certeza que você conhece 3, 5, 10 pessoas que façam sentido para ela. Então, vá lá, compartilhe também esse link, deixe seu comentário aqui para essa pessoa ver. Samantha, quero te agradecer, né, novamente aí pelo seu tempo, espero aí. Foi muito bacana esse nosso tempo aqui, por isso que eu falei, se deixar a gente vai A gente vai fluindo conversando. aqui, porque gera essa conexão, gera essa vivência, né? Foi algo que me potencializou, me formou, me trouxe até onde eu estou hoje, assim bem como você, e assim bem como hoje se fez e faz bem para nós, nós queremos compartilhar esse bem com outras pessoas. Só que juntos, né, nós unindo a nossa força, espalhando essa mensagem, acredito muito que nós somos a resposta de muitas pessoas e nós precisamos fazer esse barulho. Por isso que nós estamos aqui dentro da Notas TV, trazendo essa notoriedade para uma mensagem, para uma palavra. Eu quero te agradecer por você ter contribuído com isso e abrilhantado aqui o conteúdo desse nosso canal. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É muito bom falar do estágio, do programa de estágio. E como você falou, a gente gera conexões. Sim, Então, a sim. gente tem que fazer esse barulho.
Exato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo. Obrigadão. Obrigada. Senhoras e senhores, obrigado vocês que nos acompanharam aí nesse episódio. Espero que possa ter feito muito sentido. Deixa lá seu comentário, o que fez sentido esse episódio para você. Compartilhe, comente e curta. Você que ainda não é inscrito também no canal, vá lá, se inscreva para que a gente possa fazer mais barulho e trazer aqui dentro notoriedade para esses conteúdos, porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. Até o próximo episódio, hein?